Com este terceiro vídeo finalizamos a nossa minissérie dedicada aos motivos pelos quais eu não acredito que venhamos a ter uma recuperação rápida em V da economia em 2020 e 2021. Hoje vamos subir um bocadinho, ter uma visão panorâmica sobre 5 aspectos macroeconómicos que, a meu ver, vão complicar a situação. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tiago Matos Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo e independência financeira em português, daquele que todos percebemos. Se nos 2 vídeos anteriores estivermos dedicados a aspectos mais microeconómicos, por assim dizer, e se perdeu esses vídeos então é porque não subscreveu ainda o nosso canal e não ativou o sininho, faça-o para não perder nenhum do nosso futuro conteúdo. Este terceiro vídeo é então mais direcionado para 5 aspectos macroeconómicos que selecionei para partilhar consigo hoje e que nos ajudarão a perceber como, na verdade, tudo isto vai evoluir. Quer ficar a conhecer? Venha daí! A primeira dimensão que queria partilhar consigo é, na verdade, aquilo que para mim é a base de tudo aquilo que estamos a viver neste momento do ponto de vista económico. Eu sei que a comunicação social em geral tem atribuído a crise económica que estamos a viver ao novo coronavírus e à Covid-19. Mas, na minha opinião, estamos efetivamente a viver, em boa verdade, uma crise de solvência da economia a nível mundial. Para percebermos um pouquinho isto melhor, temos que recuar 10 anos até à grande crise financeira de 2008-2009. Essa crise financeira foi, primeiro que tudo, uma crise no setor imobiliário e depois uma crise de crédito, ou de falta de capacidade de cobrar esse crédito, e depois de falta de confiança nas economias, por exemplo, da zona euro, no pagamento dos elevados déficits públicos que já registavam entretanto. Na verdade, déficit é apenas o que o Estado gasta a mais do que aquilo que é capaz de recolher junto dos contribuintes, das pessoas, das empresas, etc. Esse déficit, acumulado ao longo do tempo, gera a dívida pública. No caso português, por exemplo, essa dívida pública aproxima-se dos 130% do produto interno bruto. Ou seja, mesmo que trabalhássemos durante um ano e pagássemos dívida apenas, ainda assim, no ano seguinte, faltavam-nos 30% de dívida para pagar. Vou dizer isto para que perceba que, na verdade, muitas empresas, muitos Estados e o próprio setor financeiro, em muitos aspectos, como bem sabe, não recuperou da crise financeira de 2008-2009, em minha opinião, pelo menos na totalidade, e apresentou-se em pleno 2020 com altos níveis de endividamento e com altos problemas no sistema monetário e no sistema financeiro mundial. Tanto assim é, e provavelmente esta informação é do desconhecimento da grande maioria das pessoas, em setembro tivemos uma grande crise de liquidez no sistema financeiro internacional, no chamado mercado interbancário. Ou seja, em setembro de 2019, muitos bancos quiseram emprestar dinheiro entre si e não tinham capacidade de o fazer. Também no último semestre de 2019, muitos países europeus e asiáticos enfrentavam já situações de quebra da sua atividade económica e, em alguns casos, estávamos já em situação de recessão. Assim, esta crise pandémica veio, na verdade, agravar de forma significativa uma crise económica e financeira que já se começava a manifestar de forma bastante evidente. Quando lhe dizia que estamos perante uma crise de solvência, na verdade é isto que lhe estou a dizer. Temos uma quebra da procura, uma quebra da atividade económica associada a altíssimos níveis de endividamento, o que torna muitas empresas, muitas instituições, incluindo Estados, perfeitamente insolventes. Desta forma, os bancos centrais teriam mesmo que imprimir, não é bem assim, dinheiro e pô-lo a circular na economia. So they say. A crise pandémica, então, veio gerar ainda mais dificuldades a empresas e instituições já debilitadas. Naturalmente, com as quebras de vendas, com as quebras da procura de serviços e de bens, muitas empresas tiveram verdadeiros buracos nos seus balanços com o dinheiro que não entrava versus o dinheiro que tinha que sair para continuar a pagar a sua estrutura.
Então é inevitável, como eu já disse, que os bancos centrais tivessem que imprimir dinheiro, ou seja, aumentar a disponibilidade de crédito junto dos bancos para que estes pudessem financiar a economia. Como? Comprando obrigações do Tesouro, permitindo que os diversos Estados pusessem mais dinheiro nas mãos das famílias e das empresas, já que os bancos centrais não podem fazê-lo diretamente, e assim tentassem salvaguardar, proteger com as medidas de estímulo as empresas, as famílias, tentando manter os tais níveis de consumo que já falámos no vídeo anterior. Na teoria, isto parece fazer sentido, na prática não resulta. Na verdade, os bancos comerciais, os fundos de capital de risco, principais receptores do dinheiro dos bancos centrais, na verdade não fazem chegar este dinheiro à economia. Como é que você sabe isso? Basta olhar para os mercados financeiros e para o espetacular crescimento que eles registaram a partir de março até julho deste ano, altura em que estou a gravar este vídeo, para perceber que quase todo o capital do sistema financeiro ficou, obviamente, dentro do sistema financeiro. Naturalmente, esse sistema financeiro já debilitado tem duas escolhas quando recebe este dinheiro. Ou o põe a circular na economia, tentando financiar empresas e famílias em muitas situações já insolventes e sem capacidade, sem património para acesso a crédito, ou, em alternativa, uma vez que entre outras coisas gerem, por exemplo, fundos de pensões, entregá-los aos fundos de capital de risco e fazê-los chegar às grandes empresas cotadas em bolsa que previsivelmente terão muito mais hipóteses de lhes devolver alguma rentabilidade para esse dinheiro. Sim, na prática, a economia continua a não consumir, as empresas continuam a não vender, endividam-se mais porque conseguem alguns apoios que na verdade são empréstimos junto do Estado, junto de algumas instituições financeiras e na verdade o que se agrava é esta situação de insolvência. Nesta fase, os governos centrais que têm capacidade de intervir na economia, através dos impostos e através do aumento da despesa pública, têm que coordenar a sua intervenção com os bancos centrais para que, em conjunto, consigam fazer girar o dinheiro na economia. Este é outro ponto fundamental que você deve perceber. O que mais importa numa recuperação económica não é o dinheiro injetado na economia, porque esse dinheiro não vai provocar aumentos de produtividade, não vai provocar aumentos de consumo, vai apenas desvalorizar o dinheiro que já existe em circulação, já lá vamos. Queria-lhe dizer que, na verdade, o que conta numa recuperação económica a este ponto é a velocidade a que este dinheiro circula na economia. Porque, e isto é muito fácil de perceber, se eu lhe emprestar 50 euros e você o puser debaixo do colchão, ou você o investir em obrigações a 10, 15, 20, 50 anos, ou comprar ouro para guardar num cofre algures, porque tem medo que a inflação lhe devore o seu poder de compra, este dinheiro que eu lhe emprestei continua a não circular na economia, continua a não se comprar bens e serviços, as empresas não faturam, os colaboradores não recebem e assim sucessivamente. Aqui entramos então na segunda dimensão de que lhe queria falar, a inflação. Esta intervenção conjunta entre bancos centrais e governos centrais podem provocar uma de duas situações, ou uma situação de deflação ou uma situação de inflação. Aposto consigo que não vão fazê-lo bem o suficiente para que nem uma nem outra coisa aconteçam. Para que uma situação de deflação, ou seja, de queda dos preços, exista, então as pessoas vão continuar a não consumir, as empresas vão ter os seus produtos à venda e provavelmente estes dois ritmos não vão funcionar à mesma velocidade. Ou seja, as pessoas vão consumir muito menos do que aquilo que as empresas ainda têm para oferecer. Isto, segundo a lei da oferta e da procura, nada de muito científico, vai levar a uma queda generalizada dos preços até que o consumo possa acelerar e crescer à mesma velocidade que a oferta de bens e de serviços. Por outro lado, se o dinheiro for posto a circular com muita rapidez, com muita velocidade nas economias, pessoas, empresas e Estado, por exemplo, podem elevar a procura por bens e serviços a um ritmo que as empresas não conseguem corresponder. Aí, pelo contrário, teremos uma subida generalizada de preços. Mas não só.
Se os bancos centrais, pense comigo, se os bancos centrais injetam consecutivamente bilhões e trilhões de euros e de dólares no sistema monetário internacional, e se a riqueza e a produtividade não cresceu a esse nível, obviamente que não, então cada euro que você tem, cada dólar que você tem, cada real, etc., que você tem no seu bolso, em proporção com todo o dinheiro em circulação no mundo, vai valer ainda menos. Assim, num sistema de equilíbrio, os preços também irão subir por essa via. Não que as empresas os subam, por ganhos de produtividade, por incorporação de novas tecnologias, mas sim porque, em proporção de todo o dinheiro que está a circular no mundo, eles vão lhe exigir um pouquinho mais do que aquilo que lhe exigiam de antes para vender o seu bem, para vender o seu serviço. Este é outro problema. Os bancos centrais não vão poder imprimir dinheiro para sempre e, se a situação económica não melhorar, então as moedas cairão num fosso que não valerá rigorosamente nada. Mais uma vez, onde é que você vê este fenómeno a acontecer? Basta olhar para a cotação do ouro. Porquê o ouro? Porque o ouro é, historicamente, em todas as civilizações, em todas as épocas históricas, considerado um metal com valor monetário. Ou seja, em todo o lado, em todo o mundo, toda a gente aceita o ouro por troca de bens e de serviços. Uma desconfiança sobre o valor das moedas, do euro ou do dólar, que na verdade é um acordo entre pessoas sobre o valor de um papel, de um metal, tende a levar as pessoas a comprar ou a juntar-se ou a procurar cada vez mais a única moeda verdadeira, historicamente aceita por toda a gente em todo o mundo, o ouro. Há um outro motivo pelo qual isto acontece. O ouro é algo que nós não podemos carregar num botão e imprimir à vontade a quantidade que quisermos. A Terra tem uma quantidade finita de ouro. O ouro em circulação não é assim tanto. Dá, por exemplo, cabe perfeitamente por baixo da base da Torre Eiffel. E assim é uma medida efetiva muito mais segura. O terceiro aspecto, e talvez o último para o vídeo de hoje, deixo os restantes para um próximo, afinal um quarto vídeo, um vídeo bónus, é a questão da taxa de juros. Como sabe, na Europa, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, as taxas de juros estão a zero ou até negativas. Parece uma questão relativamente simples, por exemplo, ótima para o crédito, mais uma vez, aquilo que o mundo tem já em doses insuportáveis. Mas os problemas de taxas de juros zero ou até negativas vão muito para além das questões do crédito. Por um lado, os bancos centrais não as podem aumentar, porque isso tornaria o serviço da dívida, ou seja, os juros que os Estados, as famílias, as empresas têm que pagar por muito endividamento que têm, tornaria esse valor completamente incomportável, por um lado. Mas, por outro lado, não aumentar as taxas de juros leva a que, por exemplo, o sistema de segurança social esteja fortemente comprometido. Porquê? Porque, por exemplo, em termos legais, os fundos que gerem os sistemas de segurança social têm que comprar, em grande parte, obrigações. Ora, as obrigações dos diferentes Estados europeus, dos Estados Unidos, por exemplo, as obrigações do Tesouro, se não dão qualquer tipo de rentabilidade de volta, os fundos de pensões tornam-se eles próprios insustentáveis a longo prazo. Porque, para que você tenha uma ideia, os fundos de pensões, para se manterem viáveis na realidade que vivemos, precisam de crescer 7 a 8% todos os anos. Ao retirarmos as taxas de juros das obrigações desta equação, aquilo que os fundos têm que comprar obrigatoriamente em larga escala, então percebemos que eles têm que encontrar fontes mais arriscadas para conseguir rentabilidades altas com aquilo que podem comparar para além das obrigações. Se está a pensar bingo, é outro dos motivos pelo qual os bancos centrais imprimem dinheiro, então tem toda a razão. Os bancos centrais, em boa parte, estão a tentar tapar este outro buraco de que pouco se fala, que é a falta de rentabilidade
causada pelas baixas taxas de juros dos sistemas de segurança social, um pouco por todo o mundo. Haveria muito mais para dizer sobre estes temas, mas por agora queria que tivesse uma ideia macro sobre toda a mecânica da situação que estamos a viver. Sendo assim, vamos ter mesmo que gravar um quarto vídeo, porque ainda queria partilhar consigo mais 2 ou 3 coisinhas. E por isso marcamos já encontro para muito breve, para continuarmos a discutir este tema que eu considero tão interessante e tão pouco debatido. Até lá, fique bem então, bons investimentos, bons empreendimentos e obrigado por me disponibilizar um pouco do seu tempo.